Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a todos ao meu canal, Marcos dos Santos. Vamos meditar então na Palavra de Deus. Desde já, convido você a dar o seu like, dar o seu joinha, fazer seu comentário também na parte de baixo. E vamos então falar sobre a liturgia do quarto domingo do Advento. Estamos muito mais próximos do Natal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 1, versículo 39 a 45. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Como posso oferecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurado aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Irmãos e irmãs, nós estamos mais próximos do Natal, desse quarto domingo do Advento, e a Igreja põe este Evangelho justamente da visitação de Nossa Senhora para a sua prima Santa Isabel. A visitação, que é o segundo mistério, dentro do Rosário, o segundo mistério gozoso do Rosário, essa visitação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, que estava grávida de Jesus, para a sua prima Santa Isabel, grávida de São João Batista. O encontro das duas mães. Quando aqui nós podemos imaginar duas cenas para podermos compreender este Evangelho. No primeiro momento, quando o anjo Gabriel aparece, como nos relata Lucas, no templo de Jerusalém, no turno do sacerdote Zacarias, que era pai de São João Batista, anunciando que ele daria a luz a um menino que viria no Espírito, aqui é uma forma analógica de Elias, para preparar os corações para a vinda do Messias. O menino que seria consagrado ao Senhor, o menino que não tomaria vinho, o menino que viveria em penitência, um menino realmente prometido, eleito de Deus, e aqui eu estou falando de São João Batista. Nessa cena em que depois Zacarias acaba duvidando, ele acaba sendo castigado por Deus, mediante o arcanjo Gabriel, com a mudez, e sua língua depois vai ser solta, logo assim que o menino nasce. E depois nós temos uma segunda cena em que esse mesmo príncipe do celestial, dos exércitos do Senhor, Gabriel, aparece para Nossa Senhora, para a Virgem Maria, anunciando que ela seria a mãe do Salvador, e a resposta da Virgem Santíssima: eis aqui, escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então toda a criação para guardar, como diz São Bernardo de Claraval, o sim da Virgem. Toda a criação, seja o céu, seja a terra, até mesmo os infernos. E a Virgem diz sim. Porém, quando o arcanjo vem realmente anunciar a vinda do Senhor, primeiro ele anuncia que Jesus vai ser, evidente, o Filho de Deus, vai se chamar Jesus, Yeshua significa Salvador, que vai se assentar no trono do seu pai, o rei Davi, porque Jesus é da tribo de Judá, da casa real do rei Davi, ou seja, Jesus pertencia à nobreza de Israel, apesar de pertencer também a uma família empobrecida, já na época do nascimento do Senhor. O anjo Gabriel também chama Maria de cheia de graça, que caritomene. Nossa Senhora transbordante de graça, de beleza e de verdade. Porém, o anjo vem também comentar sobre a prima de Nossa Senhora, dizendo aquela que era tida por estéril. Então, aquela que é tida por estéril, que é Isabel, já está no 6º mês da gravidez. Por isso, que é muito interessante quando nós vamos ver este contexto de Lucas. Por tradição, celebramos 25 de dezembro o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo e contamos 6 meses atrás o nascimento de São João Batista. E podemos ver o movimento da alma de Nossa Senhora
Primeiro movimento de fé, segundo movimento da humildade nessa anunciação, porque como nos diz muitas das vezes os santos, principalmente nas revelações particulares, que na época da Virgem Maria, na época em que Jesus nasceu, o povo judeu que estava nessa expectativa da vinda do Messias, que toda mulher sonhava, principalmente as mulheres da tribo de Judá, sonhavam em ser a mãe do Messias, mas Nossa Senhora sonhava ser a empregada da mãe do Messias. E aí vemos o movimento da humildade, o movimento da fé e o movimento da caridade no coração da Virgem. Por quê? Ela sabendo que, primeiro, o nascimento, ela seria mãe do Salvador, mãe do Messias, mais ainda, mãe do Filho de Deus, e que seria um nascimento miraculoso, porque seria um nascimento virginal, que nunca houve e nunca haverá na história da humanidade, nunca houve um precedente, nunca haverá depois na história da humanidade alguma coisa comparável a esta. Evidente que mulheres idosas sendo mães, nós vemos esses relatos na Bíblia, como foi o caso de Sara, mãe de Isaac, como foi o caso, por exemplo, da mãe de Sansão, como foi o caso também de Ana, a mãe do profeta Samuel, como o caso também, como foi anunciado pelo próprio arcanjo Gabriel, de São João Batista, que foi gerado já numa idade avançada de Zacarias e Isabel. Porém, que uma mulher virgem concebesse, isso era alguma coisa totalmente inaudita. E aí vemos a caridade de Nossa Senhora. Ela não pensou em si. A tradição diz que a Virgem teve Jesus entre 14 e 15 anos. Ela não pensou em si e foi visitar, mesmo grávida, mesmo recém-grávida, a sua prima Isabel, e idade avançada, idosa, fazendo uma trajetória mula da cidade de Aricarim, que distava alguns quilômetros de Nazaré. E aqui podemos imaginar, Nossa Senhora não pensa em si, pensou em ajudar a sua prima, né? E fez uma viagem tortuosa, nos diz o Evangelho que era uma região montanhosa. E que coisa interessante que quando as duas se encontram, nos diz então que São João Batista é santificado no ventre da sua mãe e que a criança pulou de alegria e que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. São Luís Grignon de Montfort, um grande santo do século XVIII, um santo francês, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, que escreveu o grande tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Ele, comentando sobre a visitação, diz que por meio de Nossa Senhora Deus veio ao mundo, por meio da Virgem Maria o Verbo se fez carne, por meio da Virgem Maria também o primeiro milagre na ordem da natureza e na ordem da graça aconteceram. Então o primeiro milagre na ordem da natureza, João capítulo 2, é quando a água é transformada em vinho, como está no Evangelho de João, no quarto Evangelho. João ele não usa a palavra milagres para dizer essas ações miraculosas de Jesus na ordem da natureza. Ele usa a palavra sinais, né? Então, o primeiro sinal de Jesus, quando transforma a água em vinho, mas transforma a pedido de Nossa Senhora. E inclusive vem antecipar, né, os sinais dentro do seu ministério público. E na ordem da graça, na ordem da santificação das almas, o primeiro milagre de Jesus já no ventre de Nossa Senhora era, de uma certa forma, como uma mediação colocada pelo próprio Senhor, vem santificar a alma de São João Batista, que seria o precursor, o maior entre os nascidos de mulher, como o próprio Jesus disse. E aí se estabelece essa saudação, como está na Ave Maria: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Então, bendita és tu, ó Virgem, entre todas as mulheres que Deus criou, desde Eva até a última que Deus há de criar, porque você acreditou, porque você é a mãe do Senhor, e bendito é o fruto do teu ventre. Então, Jesus é fruto do ventre de Maria. Nós, que nascemos como todos os seres humanos, mediante relação sexual, somos frutos dos desejos sexuais do nosso pai e da nossa mãe, né? Muitos de nós foram gerados com amor, outros não, outros foram gerados apenas no influxo da carne. Todavia nós somos uma mistura genética, uma mistura biológica, bioquímica, podemos assim dizer,
da carne do nosso pai, do sangue do nosso pai, da carne e do sangue da nossa mãe. Mas Jesus não. Jesus, ele assumiu a carne inteiramente da Virgem Maria, sem concepção, sem cooperação de semente de homem. Daí que podemos deduzir, podemos assim dizer, imaginar também, até mesmo pelo estudar, as pessoas podem conjecturar a semelhança estupenda, a semelhança como se fosse uma cópia viva, Jesus, a constituição física de Jesus, da constituição física da Virgem Maria, porque Nosso Senhor não teve, podemos assim dizer, como nós, essa mistura de carne e de sangue, mas unicamente ele tirou a carne, assumiu a carne do ventre virginal da Santíssima Virgem. E continua, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Então, que coisa muito interessante, o nome de Deus Yahvé, quando em Êxodo capítulo 3, Moisés pergunta para Deus qual é o seu nome, só aquele que é, o tetragrama sagrado que os judeus evitam e não usam para não violar o segundo mandamento da lei do Senhor, que é não colocar o nome de Deus em vão. Então, para não escrever o tetragrama, as 4 letrinhas, né? Se eu não me engano agora, o Re, Val, Iod, Re, né? O Val, Re, Val, Iod, Re. Para não colocar o tetragrama sagrado, eles substituíam pela palavra Adonai, que significa Senhor. Então podemos dizer, ou substituir aqui, de onde vem a honra de vir aqui, a mãe do meu Deus. Para não falar Deus, escreviam Adonai. Adonai é Senhor. Traduzindo para o grego, Kyrios, e do latim, Dominus. E logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Onde está Jesus e Maria, está a alegria. Bem-aventurada aquela que acreditou. Bem-aventurado a Virgem, porque você acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Aqui, neste Evangelho, em que realmente toda a liturgia vem dizer que Jesus é o Messias prometido, aquele que vem cumprir as profecias, como está na primeira leitura do profeta Miqueias, que veio nos dizer no capítulo 5, Tu Belém de Efratá, pequenino em todas os mil povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará Israel. Sua origem vem dos tempos remotos, desde os dias da eternidade. Essa mesma leitura que será proclamada na noite de Natal. E na segunda leitura, a carta aos Hebreus, em que vem dizer que quando Jesus vem ao mundo, o Verbo, o Logos, antes, pré-existentes, antes da encarnação, vai entrar na história, vai entrar no tempo, vai entrar na nossa temporalidade e assumir a carne humana, porque só pode ser redimido aquilo que é assumido. O autor coloca nos lábios do Verbo pré-encarnado, porque Jesus é o Verbo encarnado, ele vem dizer assim, tu não quisestes vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Ou seja, Deus vem tomar para si, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo, o Deus Emanuel, toma para si um corpo no ventre da Virgem. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse, eis que venho, como está escrito a meu respeito. Eu venho a Deus para fazer a tua vontade. E aqui, queridos irmãos, está o cerne de todo o mistério da encarnação. Aquele que é o Deus Todo-Poderoso, a segunda pessoa da Trindade, consubstancial ao Pai e ao Espírito Santo, como nos diz a Igreja pelo Concílio Niceno-Constantinopolitano, o Mous Otopatros, assumiu carne, entrou no tempo, assumindo a carne no ventre da Virgem Maria para redimir o gênero humano, para redimir os homens, para salvar a mim e a você e para oferecer-se na cruz como vítima em expiação dos nossos pecados. Vem ser para nós o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado da humanidade, tira o meu e tira o seu pecado também. Contemplamos então, nesse Evangelho da visitação, Jesus que vem visitar as nossas almas, e ele vem visitar também por meio da Virgem. A Virgem vem preparar os nossos corações, a nossa alma para a entrada de Jesus, para a entrada triunfante de Jesus,
Que coisa tão maravilhosa, meus irmãos e irmãs. E aí, justamente finalizando esta reflexão, como que eu estou fazendo para abrir meu coração para Deus? Eu tenho me confessado, você tem feito um bom exame de consciência, mediante os 10 mandamentos da lei de Deus, mediante os 7 pecados capitais e os 5 mandamentos da igreja. Nós que podemos pecar por pensamentos, palavras, atos e omissões, que pecamos mortalmente ou venialmente, tenho pedido ao Espírito Santo a graça do arrependimento, procurado um sacerdote e feito minha confissão sacramental. Tenho aumentado a minha vida de oração, tenho aumentado os meus gestos de caridade, tenho sido um homem, uma mulher de reconciliação, de perdão, não só de pedir perdão ao Senhor, mas também de perdoar. Se nós não perdoamos, por pior que sejam as ofensas que se dirigiram a nós, os nossos pecados não serão perdoados. Se nós não perdoamos, a nossa vida não vai para frente. Se nós não perdoamos, as nossas orações não são atendidas. Tempo de reconciliação, tempo de pedir perdão também às pessoas que nós ofendemos, tempo de nos perdoarmos também, tempo de gestos de amor. Por que não ligar para aquela pessoa que há tanto tempo você não liga? Por que não dar um Feliz Natal ou convidar para a ceia de Natal aquela pessoa, aquele parente, aquele amigo, aquele familiar que talvez você tenha rompido as relações, mas que o Senhor te chama hoje a poder reatar os laços da caridade e do amor. Tempo de conversão. Entre a primeira vinda de Jesus, que nós vamos celebrar 25 de dezembro, e entre a última vinda, que nós estaremos presentes no dia do Yom Adonai, do dia do Senhor, do juízo final, diante do Filho do Homem, e que o livro da vida e o livro da história serão abertos, e será retribuído e castigado todo o bem e toda a maldade que fizemos, e publicado diante de todos para todos, em que justamente Jesus terá aos seus pés tudo aquilo que foi criado, e Jesus entregará a Deus Pai toda a criação redimida, e Deus será tudo em todos, entre um e outro. Deus quer entrar e nascer na minha e na sua alma. Deus quer ser uma Belém. Jesus quer encontrar Belém no meu e no seu coração. Que o Deus eterno e todo-poderoso, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, recaia sobre cada um de vocês. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.